João capítulo 8. Se o Senhor não alterar o que Ele pôs no meu coração quando entrei aqui na sala a falar com vocês, leremos 3 passagens bíblicas em 3 sítios diferentes, a não ser que Deus mude. E olhe que Deus é perito a mudar o esboço todo. Alterou. Glória a Deus. Bom, eu amo a palavra de Deus. Eu não sei com relação a vocês, mas eu penso que vocês também gostam da Bíblia e da palavra de Deus. Mas eu não consigo viver sem a Bíblia. Hoje, ao arrumar o meu carro, descobri uma Bíblia dentro da mala das ferramentas. Portanto, não são 32, são 33 Bíblias que eu tenho. Não, mas sabe, fiquei contente. Que eu andava a pensar há muito tempo ter uma Bíblia no carro. Já tive, já tinha tirado e afinal de contas sempre lá esteve. Glória a Deus. Então, é bom ter uma Bíblia no carro. Uma emergência, um momento em que não temos nada para fazer, uma salvação, uma pessoa que precisa da nossa ajuda e temos a Bíblia ali à mão para dar a salvação. Eu não consigo viver sem a Bíblia, não consigo viver sem a palavra de Deus. Há pessoas que não conseguem viver sem o Paulo Coelho. Temos pena. Há outras que não conseguem viver sem o Dalai Lama. Ou outra coisa qualquer. Eu não consigo viver sem a Bíblia. E quando eu estou a precisar de conselho, quando eu estou a precisar de uma palavra, quando eu estou a precisar de ensino, sim, porque eu também preciso de ensino, e estarei sempre a precisar de ensino até o fim da minha vida, porque nós somos passíveis de serem ensinados até morrer. E há de ser sempre assim. Porque eu não sei tudo, e ainda bem que não sei, porque assim estou sempre apto para aprender. Para eu poder ensinar, eu tenho que estar sempre apto a aprender também. E então, sempre que eu preciso de uma palavra, sempre que eu preciso de alguma coisa, adivinho lá onde é que eu vou. Não vou ao fundo de uma chávena, nem ao fundo de uma garrafa, nem ao fundo de um prato cheio de gelado. Eu vou ao fundo da palavra de Deus. E eu não sou daqueles de abrir ocalhas. Fechar os olhos, como aconteceu uma vez com uma pastora que eu conheci e conheço, porque ela já não está aqui nesta terra, está com Jesus, por isso está mais viva do que nós, que é a pastora Maria Emília Almeida. E um dia ela disse: Senhor, tu vais-me falar, e abriu, e o versículo estava sublinhado, era: Judas foi e enforcou-se. E ela: não, isto não é para mim. Oh Deus, tu não é isto que tu queres. Vou abrir outra vez e eu sei que o que vai aparecer é o que tu tens para mim. E ela abriu a Bíblia a segunda vez e: Senhor, tu tens uma palavra para mim, e o que tens a fazer, faz-o depressa. Fechou a Bíblia. Não. Ai, Jesus, agora é que é. E abriu. Tu vai e faz o mesmo. Está ao contrário, está. Mas sabe, isto para dizer que não vale a pena abrir a Bíblia ao calhas, mas antes busca o que é que Deus tem para si. Eu digo-vos, quando Deus tem alguma coisa para nós, Ele leva-nos lá. Amém? João capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1. E prepare-se para o que Deus vai falar nesta noite. E olha, posso-vos garantir que eu não tenho nada preparado. Foi só de conversar com vocês, e quando eu subi aqui acima e começamos a adorar a Deus, Deus pôs no meu coração o que é que Ele quer que eu fale. E já depois de estar aqui em cima, já me deu outra direção. Amém? Eu gosto muito do meu Deus. João 1 diz assim, João 8, versículo 1 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se
os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E colocando-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tem um dedo à mão? Quem é que tem um dedo à mão? Fixe. Tem 5? Boa. 10? Quem dá mais? Põe aí um dedo. Põe aí um dedo e uma página para o lado e leia comigo o versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para mim. Vamos começar por aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras no tempo de Jesus não é exatamente igual à forma como está hoje. Mas era tipo o jardim da cidade. O parque onde todos passeavam, porque fazia sombra, era fresco, era um vale, e numa altura e numa zona que faz imenso calor, seja em que altura for, em especial no verão, mas se for no inverno não faz calor, mas faz um frio intenso. Mas eu creio que isto era numa época de um calor um pouco mais forte. Primavera, verão, provavelmente. Jesus estava no Monte das Oliveiras e quando ele de manhã cedo voltou ao templo, e repare, ele esteve em oração, retirado. E como ele próprio disse uma vez aos discípulos: aquele que me segue tem que entender que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer que ele não tinha casa, não tinha quarto. Mesmo que tivesse, ele queria era andar onde as pessoas estavam. Entende? Ao pastor é esperado estar onde as ovelhas estão. Ao pastor não é esperado estar retirado em algum lugar. Nós precisamos de um tempo de oração. Nós precisamos de um tempo de comunhão. Precisamos de um tempo em que temos que estar sozinhos com Deus, como Jesus fazia. Mas é esperado nós não permanecermos sempre lá. É esperado nós irmos ter com as ovelhas. Jesus foi ao templo. E Jesus, quando foi ao templo, e de certeza que iria para ver as pessoas, para falar com elas, para orar por elas, ministrar a cada uma delas. Diz que o povo vinha ter com ele, porque o povo sempre reconhece o seu bom pastor. E assentando-se os ensinava. Agora veja, os escribas e os fariseus. Diz que isto é o versículo 3 que diz: os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e os fariseus. Ora, naquele tempo, a religião tradicional, que é preciso dizer assim, que é porque às vezes as pessoas pensam que nós, os evangélicos, somos contra os católicos. Nós não somos. Vamos pôr isto nos termos corretos, não é, João? Nós supostamente não deveríamos ser contra ninguém. Eu amo os católicos. Eu sou contra a idolatria que é lá praticada. Eu amo os evangélicos, mas eu sou contra a idolatria que lá é praticada. Eu amo os carismáticos, mas eu sou contra a idolatria e a busca do sobrenatural falso que lá é praticado. Eu amo os batistas, mas eu sou contra as regras e a opressão que lá existe. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu amo os irmãos, eu amo os presbiterianos, os adventistas. Eu sou contra as limitações
que eles próprios impõem e que fazem com que isso afaste as pessoas da verdade e do Evangelho. Ponto final. Ok? Então a religião tradicional qual era? Judaísmo. Dividia-se em 3 fações. 3. Ia comigo 3. Consegue fazer 3 com os dedos? 3. Alguns 3. Eu tenho que ser assim porque... Pronto. Também dá. 3. Saduceus. Ia comigo. Saduceus. Fariseus. Helénicos. Estes 3. 2 eram judeus puros, o terceiro era mistura com gregos. Por isso daí, helénicos. Estas 3 fações seguiam a lei de Moisés, mas cada um com a sua perspectiva diferente. Cada um não com a sua doutrina, porque os 613 preceitos eram comuns aos 3. Mas cada um com as suas regras internas diferentes. E a prova disso é que aqui fala nos saduceus e não nos fariseus. É saduceus que dizia? Fariseus. Os fariseus, e trouxeram-lhe uma mulher adúltera. Você conhece alguma mulher ou algum homem que adultere sozinho? Não. Então aqui está o primeiro grande erro. Percebe? Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Tem o outro. Ou a outra. Ou o animal. Ou fosse o que fosse. Vocês estão a entender? E aqui entra o erro do homem. Acaba sempre por fazer cair a culpa e o pecado no elo mais fraco. E como na sociedade, naquele tempo, a mulher não tinha valor, quem é que era apanhada? Sempre era a mulher. Lembra-se quando Jesus foi a Samaria? Quem é que se lembra? Quando Jesus foi a Samaria? Quem é que se lembra? Levante lá. Vocês são antigos. Eu li, eu não me lembro. Eu li. Eu hoje apanhei-vos. Jesus foi a Samaria. Viu uma mulher a tirar água do poço, sentou-se e disse-lhe: dá-me um pouco de água para beber. E ela respondeu-lhe de uma forma que só pelo Espírito Santo dá para responder: tu é que me deverias dar água da vida e tu pedes-me a minha água para beber? Jesus começou a falar com ela. E como é que Jesus chegou ao ponto de tocar no coração dela? Fez-lhe uma pergunta: onde está o teu marido? Eu não tenho marido. Ele disse: pois é verdade. Já tiveste 5 e aquele com quem tu vives não é teu. Agora veja. Eu estou a comparar Jesus com o que os fariseus fizeram. O que é que Jesus fez? Apontou-lhe o defeito, o erro dela, mas depois condenou-a e afogou-a no poço. Não. Deu-lhe a água da vida. E ela foi a correr à cidade e dizer: olha, venham todos ouvir este homem, porque ele disse o que é que a minha vida tinha e está-me a dizer que eu tenho a oportunidade de arrependimento. Eu já falhei 6 vezes. Os fariseus apanharam uma mulher em adultério, queriam-na apedrejar por causa da lei. Jesus apanhou uma mulher que já tinha tido 5 e a caminho do 6º. E disse-lhe a ela, para ela ir evangelizar a cidade. Você está a ver a diferença entre Jesus e o homem? Mas Jesus era homem. Mas o poder da palavra revela em nós o melhor de Deus. Por isso é que nós depois lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Os fariseus trouxeram-lhe a mulher apanhada em adultério, versículo 4. E pondo-a no meio. Porquê que puseram no meio? Para enxovalhar, para acusar, para apontar o dedo. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Versículo 5. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eu, se fosse Jesus, com a paciência que eu tenho, que vocês sabem que eu tenho, aleluia, glória a Deus, eu perguntava-lhe assim: olha lá, onde é que está o fulano com quem ela estava? Tragam-me cá ele também. E tragam umas pedras bem aguçadas. Não, estou a brincar, eu não era assim. Não era nem sou.
Mas eu dizia-lhes logo: olha lá, e quem é que são vocês para acusar só apenas um dos lados? E quem são vocês para saber que ela estava e foi apanhada no ato? Foi apanhada no ato por quem? Vocês estavam lá no quarto? Quem vos mandou lá ir, entrar na privacidade da pessoa? O que é que vocês têm a ver com ela? Mas Jesus é muito mais sábio do que nós. Eles fizeram a acusação. Para quê? Para que a condenação caísse sobre eles e não sobre ela. Quando nós acusamos, esta frase tem que marcar o seu coração. Quando nós acusamos alguém, a acusação cai sobre nós. Principalmente quando é injusta. Que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tá? Versículo 6. Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que é que Jesus estava a escrever na terra? Vocês sabem. A Bíblia não o diz, mas eu desconfio. A palavra. Enquanto uns apertam a bola, para não se enervar, não é? E outros rangem os dentes. Não perceberam? Mordem os lábios. E as unhas. O sabugo. Outros batem a perna. Que é para tentar acalmar. Certo? Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Jesus escreveu na terra. Jesus devia estar, sabe, em brasa. Mas ele tem que dar o exemplo. É aí que nós falhamos. É aí que eu falho às vezes. Eu tenho que dar o exemplo, mas nem sempre consigo. Admito. Mas esforço-me. Inclinando-se na terra. Não, o anterior, amigo. Inclinando-se na terra, escrevia com o dedo na terra. Sabe que isto tem um significado espiritual tão grande? Eu vou-lhe dizer porquê. Da mesma maneira como quando eu acuso, a acusação cai sobre mim. E lembramos-nos da passagem que o povo disse a Pilatos que o sangue desse inocente, acerca de Jesus, caia sobre nós e os nossos filhos. Recordo-me quando Deus perguntou a Caim: o que fizeste ao teu irmão? Onde está ele? O sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Então há uma ligação espiritual muito grande entre o sangue do Cordeiro e a escrita na terra. Não lhe consigo explicar, sei que há. Sei que não foi por acaso que Jesus se ajoelhou para escrever na terra. Percebe? Versículo 7. E como insistissem, quer dizer, Jesus não lhes estava a responder. Jesus não estava a ligar à acusação. Estava a ignorar. Eles insistiam. Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Jesus a eles: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Muitos dizem esta frase como aquele que nunca falhou. Não é isso que está na Bíblia. O que está no original é precisamente isto. Aquele que está sem pecado. Porque Jesus equiparou todo o pecado, desde a mentirinha branca que muitos ensinam, até o adultério e a morte e o homicídio, todos ao mesmo patamar. Oh, fariseu, tu já mentiste hoje? Mentia ao publicano, ou mentia ao cobrador de impostos. Então tu não podes atirar uma pedra à mulher que adulterou. Isto é um ensinamento para mim e para si, que nós não temos poder de acusação. Sabe porquê que não temos o poder de acusação? Você quer saber porquê que nós, enquanto filhos de Deus, não temos o poder de acusação? Porque o juiz deste universo tomou a decisão de não nos julgar e dar-nos o benefício da dúvida sempre. Ou seja, a graça, aquilo que nós não merecíamos, o perdão instantâneo desde que nos arrependamos. Até ao dia do julgamento final, o juiz do universo decidiu: não vou acusar mais ninguém. Não vou culpabilizar mais ninguém. Não vou apontar o dedo a mais ninguém. Entende? Então porquê que o ser humano tem esta tendência? Porque nós somos filhos de Deus. Ele é juiz.
Mas se ele tomou a decisão de não julgar, por que é que nós continuamos a insistir? Não julgue. Não sejas juiz de ninguém. Não aponte o dedo. Jesus foi o primeiro a dizer-lhes: aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Versículo 9. Bom, é 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Está a ver a ligação? Porque é a terra. Está a fazer terra, está a ligar. Não. Tem a ver que enquanto o sangue de Abel caía e clamava a Deus, o sangue do cordeiro caía por aquela mulher. E aquela escrita dava-lhe o perdão. Você entende isto? Como se Jesus escrevesse com o seu dedo. Ouviste o que foi dito aos antigos. Porém eu vos digo agora. Os antigos eram olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo agora de outra forma. É isto que faz a diferença em nós. É isso que tem que fazer a diferença na igreja. Versículo 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência. O que é que quer dizer redarguidos? Argumentados. Jesus apenas lhes disse aquilo. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a própria consciência argumentou com eles. Oh, tu não podes. Tu foste ver a mulher adúltera e já a desejaste, tu não podes. Tu antes, hoje de manhã, enganaste o padeiro, ficaste-lhe com o euro a mais que ele te deu de troco, já não podes. Ah, pastor, toma. Vai comparar esse pecado com o adultério? É exatamente a mesma coisa, porque para Deus não há pecados pequeninos, nem pecados grandes. Não há mentirinhas brancas, nem mentirinhas negras. O que é que me está a entender? Saíram a começar pelos mais velhos, sabedoria, até aos últimos, aos mais novos, em reverência. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Parece que Jesus é um comediante, não é? Mas não. Jesus gosta de nos fazer pensar. É o que eu sigo esse ensinamento de Jesus e eu gosto que você vá para casa a pensar na pregação que eu lhe dei. Porque você tem cabeça para pensar, não é só para fazer penteado. Nem para usar barrete. Para enfiar barrete, enfiam-nos o barrete todos os dias, aí no mundo. Na casa de Deus é suposto o pastor fazer-nos pensar na palavra. E aquilo ir ali a maturar no nosso coração, como nós fazemos com a vinha de alhos, não é? Vamos lá a bifalhada toda. Ali a ganhar o sabor da vinha de alhos, não é? Você gosta de vinha de alhos ou não? Vocês sabem do que é que eu estou a falar? Quem é que está vivo aqui ainda? Da vinha de alhos? É, não é? Põe-se lá a bifalhada toda a ganhar o sabor. Assim é também a palavra de Deus. Entra no nosso coração e temos que deixar a maturar. E ele disse aquilo. O que é que o pastor disse mesmo? Também disse aquilo. Epá, eu tenho que pensar nisto. Para quê? Para que ela possa dar fruto. Para que ela possa dar fruto. Quando eu era miúdo diziam-me assim: não comas os caroços das nésperas, porque depois nasce-te uma néspera na barriga. Eu não sei. Nunca vos disseram isso, não? E da cereja? Nunca vos disseram isso? Mas a palavra não entra pela nossa boca, entra nos nossos ouvidos e vai ao nosso coração. E é essa sim tem que dar fruto. E nascer a árvore da semente da vida e do bem e do mal e da ciência, para que nós possamos saber escolher e escolher sempre a verdadeira palavra de Deus. Agora veja, não vendo mais ninguém do que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Primeiro eram acusadores, mas depois eram juízes. Ninguém te condenou. Ninguém te acusou. Já tinham acusado, então ninguém te condenou.
Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Porquê é que Jesus não nos condena? Porque Ele acredita tanto em nós que somos capazes de mudar. Ele acredita tanto em nós que somos capazes de seguir a Sua palavra, que Ele não precisa de nos condenar. Você percebe que isto é acreditar em nós? Deus costuma, como é que se diz? Gabar-se de nós. Ele fez isso com Jó quando Satanás foi à presença dele. Tu já viste o meu servo Jó? Não há ninguém melhor do que ele. Deus faz isso comigo e consigo todos os dias. Tu já viste a minha serva Helena? Já viste a minha serva Cidália? Tu já viste o meu servo João? O meu servo Álvaro? Ninguém há melhor do que eles. E Deus gaba-se porque Ele tem plena confiança que você não falha, porque está agarrado à palavra. E quando falhamos, é porque nós ainda não temos a plena confiança que a palavra a que estamos agarradas não vai falhar em nós. Mas sempre fraquejamos na hora de deixar a palavra se cumprir. Sempre fraquejamos, porque estamos agarrados aos timings, estamos agarrados aos momentos, estamos agarrados às horas, aos minutos, aos segundos. Tenho um prazo para pagar isto, tem que ser já, tem que ser agora, e agora, se Deus, faltam 10 segundos, será que Deus me vai dar? Aleluia! E nunca sabemos esperar no momento certo. E confiar em Deus, porque Ele confia em nós. Diga: Deus confia em mim. Por isso Ele não nos acusa. Ele nos perdoa. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é importante eu focar nesta fase? Não seja acusador. Pastor, mas sabe, eu não faço por mal, eu quero o melhor dos meus. Eu sei. Mas não se apanham moscas com vinagre. É com mata-moscas, vocês sabem. Ou com o dum-dum. Não, o que eu quero dizer é que nós precisamos de ter o favo de mel. O favo de mel do Espírito presente em nós, para que nós possamos ser pessoas de amor. Pastor, mas eu tento ser uma pessoa de amor, mas mesmo assim acusam-me sempre de não ter amor suficiente. Não se preocupe, também fazem isso comigo. Esta semana até me chegaram a acusar, cantamos aqui que somos um corpo, somos uma família, mas no fundo não somos. Até somos. Somos, sim, Senhor. Somos uma família de Deus, somos um corpo, somos unidos, amigos uns dos outros. E eu desunho-me por vocês, e Deus desunha-se também. A prova disso é que vocês estão a ser abençoados. E empregos estão a vir, bênçãos estão a vir, negócios estão-se a concretizar, casamentos estão a ser restaurados, famílias estão a ser abençoadas, saúdes a serem restauradas. Isso é o quê? Digam-me lá o que isso é, senão a bênção do Senhor. E nós não andamos atrás da bênção. Você já reparou que eu já consegui levar vocês a buscar o abençoador? E a bênção vem na mesma. E sabe tão bem amá-lo por amá-lo e saber que Ele é recompensador na mesma. Então, o que é que isto é? João 8, 32. Se você ainda não decorou, vai decorar hoje. João 8, 32 diz a verdade absoluta da palavra de Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade liberta-me. Por isso é que eu gosto sempre, e estou sempre a avisar-vos para terem cuidado com a palavra que ouvem. Com aquilo que leem, com aquilo que buscam. Porquê? Porque eu aqui não vos imponho acusação, nem vos imponho regra, nem obrigação. Nem vos atormento com a Bíblia. Veja, nós estudamos 7 semanas as cartas do Espírito. Alguma vez você saiu aqui com medo sobre o seu futuro? E olha que houve reuniões em que eu sei que fui bem duro com a palavra de Deus. Eu tenho plena consciência, eu penso que eu não sei, eu sei. Mas não foi para acusar ninguém. Mas quando eu começo a ver as pessoas
a sentirem-se obrigadas e proibidas e com essas coisas, eu já sei que a doutrina não vem daqui de dentro. Por isso a primeira pergunta que eu faço é: o que é que você anda a ouvir? E quando as pessoas não me querem responder, eu já sei que andam a ouvir lixo. E eu às vezes não percebo isto. E vocês perdoem-me a minha comparação. Mas vocês sabem que eu tenho uma cadelinha, não é? E ela come. Ela não passa fome. Come bem. Tem uma boa ração. E ainda come uns extras que não devia de comer. Mas sempre que eu vou com ela à rua, anda sempre atrás do cocó dos outros. Porquê? Não sei. E eu, às vezes, a sério, penso nisto. Porquê que, havendo palavra tão boa aqui, havendo alimento espiritual tão bom, há tanta gente ainda à procura de cocó lá fora? Desculpa a minha expressão, mas tem mesmo que ser. Porquê? E comem e gostam e dizem que é bom. Mas sabe que o fruto logo se vê. Eu depois vejo como é que o coração vem. É daí que advêm as dúvidas. É daí que advêm os porquês. E porquê que não se faz assim? Porquê que não se faz assado? Porque o outro faz. Eu não quero saber o que é que o outro faz. Eu não espero que ninguém me imite. Eu também não imito ninguém. Eu imito Jesus. Esta semana também me perguntaram: porquê que o pastor não faz vigílias? Quer saber porquê? Eu vou lhe dizer porquê. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá o sono aos justos. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Então eu tenho que dormir. Desculpe lá, a noite é para dormir. Não vos convenci. Vou-vos dar outro versículo. A Bíblia diz que o atalaia de Israel, que é o Senhor, não tosquejará os seus olhos. Para quê? Para nos proteger. Então se Ele tem os olhos abertos em meu lugar, porque é que eu vou também estar de olhos abertos durante a noite? Por isso é que nós não fazemos vigílias. Eu não creio no poder das vigílias, porque Deus opera em nós. O seu querer e o seu efetuar. E se eu não oro de dia, porquê é que eu vou estar a orar de noite? Quando eu devia estar a descansar. Eu tenho é que melhorar a minha qualidade de dia. Para quê? Para que eu possa ter tempo para buscar a Deus. Está tudo trocado no reino de Deus. Desculpa a minha expressão, mas é mesmo isto que eu tenho para vos dizer. Não faz vigílias? Não faço. Até Deus dizer o contrário, eu não faço. Mas digo-vos, na minha comunhão com Deus, às vezes estou até às 3 da manhã a orar. Mas isto sou eu pessoalmente. Não é uma vigília? Não, porque eu estou sozinho. Sou eu e Deus. Vocês estão a compreender? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17. João capítulo 17. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Sabe porquê? Porque é o capítulo da oração de Jesus por mim e por si. Pelos seus discípulos. Quem é que está aqui que é discípulo de Jesus? Então esta oração é para nós. Quer ver o que é que diz a palavra de Deus? Nós vamos ler o capítulo 17 a partir do versículo 13. Não, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer que eu leia outra vez? Eu leio outra vez. A partir do 14. Eu dei-lhes a tua palavra. Deus deu-nos a palavra, Jesus deu-nos a palavra de Deus. A palavra que não falha. Aquela confissão de domingo que nós fazemos antes de cada mensagem não é uma coisa que fica bonito. Ele tem um propósito, é você entender que a palavra de Deus diz que você é algo e você tem que acreditar nisso. Que a palavra de Deus diz que você tem qualquer coisa e você tem que acreditar nisso. Que você pode tudo naquilo que o fortalece, que é Jesus, e você tem que acreditar e viver isso. E que a palavra de Deus vai entrar no seu coração. E que palavra é essa? É aquela que é forte, eficaz, poderosa, invencível, perpétua,
indestrutível, verdadeira, infalível. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma razão de ser. Se você entender que a palavra de Deus é indestrutível, venha quem vier e diga-lhe o que disser, você vai sempre acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a última palavra. Não é a última, é a única em que eu tenho que acreditar. Mas o médico disse. O médico não sabe melhor. O médico sabe ler radiografias, você sabe ler a palavra de Deus. O médico sabe ler a bula. Sabe o que é a bula? A bula dos medicamentos. Você sabe ler a palavra de Deus. E graças a Deus pelos médicos. Temos medicina nesta terra que foi Deus que a deu. Mas há uma limitação para a medicina e aí entra o poder de Deus. E onde está Deus, aí está a sua glória. Posso ouvir amém? Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Percebe agora porque é que somos às vezes tão odiados, até mesmo dentro da própria igreja. Porque é que às vezes há pessoas que nos odeiam? Porque nós praticamos um pouco mais da palavra. Não somos apenas ouvintes. Percebe? Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É aqui que eu sou contra aquilo que muitos dizem. Você tem que se isolar do mundo. Não, não tem nada que se isolar do mundo. Você tem que viver no mundo. Senão como é que você vai salvar pessoas? Como é que você vai salvar a sua família? Mas não pode se envolver ao ponto do mal dominar a sua vida. Mas sim a palavra de Deus. Então eu ando no mundo, mas eu não deixo que o mundo me afete. Às vezes afeta-nos, porque nós não somos perfeitos. Mas aí entra a eficácia da palavra de Deus, que é indestrutível. Diga comigo, indestrutível. E que mesmo quando nós falhamos, se nós nos agarrarmos à palavra, Deus logo nos recupera a força. É Ele que nos recupera a força. Posso ouvir amém? Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Porquê que nós não somos do mundo? Porque a partir do momento que temos Jesus no nosso coração, somos uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, eu deixo de pertencer a este mundo. Somos extraterrestres. Pois somos, então. E olha, e não somos verdes, nem temos antenas na cabeça. Quer dizer, eu por dentro até sou bem verdinho. O leão da tribo de Judá. Uau! O verde está bom, ainda não está imaduro. Versículo 17. Santifica-os na verdade. Que grande segredo. Santifica-os na verdade. Quer ser santo, a presença de Deus, quer santificar a sua vida, quer pecar menos, agarre-se mais à verdade da palavra de Deus. E menos ao lixo e que outros e o mundo lá fora faz. Agarre-se mais à verdade da palavra de Deus. Pastor, mas há mais alguém que prega a verdade nesta terra? Muitos pregam, muitos. Ainda há muitos apóstolos Paulos inconformados. Ainda há muitos João Viegas com outros nomes aí por esse mundo fora. Ainda há muitos João Falcão Machados aí por esse mundo fora. Há muitos Joões Carvalhos por aí fora. Há aí muitos Piedade de Jesus por aí fora a pregarem a palavra de Deus. Muitos ainda. Graças a Deus. Eu quero que você nunca fique desanimado a pensar que está sozinho. Eu vou fazer aqui um parênteses. Nunca fique desanimado a pensar que está sozinho a pregar a verdade. Que o mundo está contra si porque não está. Isso aconteceu com Elias. Elias foi à presença de Deus no Monte Horebe, depois de caminhar 40 dias e 40 noites. Coisa fácil. Alguns de nós caminhamos 40 minutos e começamos a doer os pés. Está calor. 40 dias e 40 noites com um pouco de água e um pão cozido nas brasas. Chegou lá e enfiou-se numa caverna porque diz que o mundo estava a fumegar e a tremer, porque a presença de Deus estava ali.
E veio a voz de Deus que lhe disse: estás aqui a fazer, Elias? E ele começou, como grande homem de Deus e homem de fé, e disse: eu estou aqui. Aquela mulher, a Jezabel, quer me matar. Vai-me dar aos cães para comer. Não sei quem. E estou sozinho. Sou eu. Eu é que tive que enfrentar os 7.000, aqueles profetas todos de Baal. Tu já viste? Eu sozinho. E Deus diz assim: olha lá, o que tu pensas que tu és? Tu és um servo meu, mas eu tenho guardado para mim 7.000 que não comeram das coisas consagradas aos ídolos. E de certeza que ele pensou: é lá, 7.000, tu já não estou sozinho. E é isso que eu quero que você pense. Que você não está sozinho, porque Deus é consigo. E há mais como você a pregar o Evangelho. O Evangelho verdadeiro. A palavra viva, que transforma, que faz com que pessoas como você sejam alcançadas e venham a conhecer a verdade do Deus verdadeiro. Do Deus vivo. Posso ouvir o amém? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Diga comigo: a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade, diga, e essa verdade me libertará. Hebreus 10, para terminar. Fica logo a seguir a Hebreus 9. Já tinham saudades desta brincadeira, não é? Hebreus 10. Vocês já viram como a nossa irmã Lucinda está toda bonita hoje? Tirando hoje é sempre, mas hoje está muito bonita. Fica para a posteridade este elogio da nossa irmã. Hebreus 10. Venha aí comigo ao versículo 22. Hebreus 10, 22. Diz assim a palavra de Deus: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha para mim. Esta palavra é dura, mas sabe, ainda bem que você a leu comigo da Bíblia. Não foi falada por mim, foi lida da palavra de Deus. No versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Meus amores, há pessoas que na igreja não se chegam à palavra com verdadeiro coração. Chegam-se, por exemplo, com interesse. Há pessoas que estão na casa de Deus só pela bênção. Nem sabem quem é Deus, na verdade. Então veja o que é que o apóstolo Paulo... Atenção, há quem diga que o livro de Hebreus não foi escrito por Paulo. É da minha opinião que o livro de Hebreus foi escrito sim por Paulo. Porquê? Porque nenhum dos livros foi escrito com a sua própria mão. Todos foram ditados e escritos por alguém. Percebe?
Daí eu acreditar que o livro de Hebreus é também da autoria do apóstolo Paulo. Mas isto é uma opinião pessoal. Okay? O apóstolo Paulo está aqui a dizer uma coisa extraordinária, porque ele diz: cheguemos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Como é que eu posso ter certeza de fé? Como? Com a palavra. De coração aberto. Certeza de fé quer dizer que eu sei que a palavra vai funcionar. Certeza de fé diz-me que eu sei que Deus não falha. O que é que me está a entender? Agora veja. Certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui há um contraposto entre duas coisas, entre o espírito e o corpo. O corpo, lavado com água limpa, quer dizer apresentarmos-nos como deve ser. Apresentarmos-nos condignos, certo? Mas também é importante, da mesma forma, lavar o corpo, lavar a consciência. De consciência, não é? Purificada, os corações purificados da má consciência. Diga-me se isto não é importante. Quando nós começamos a deixar o diabo fazer ninho na nossa cabeça, aceitar aqueles pensamentos. Há dias que eu entro aqui, eu nem dou beijinho a vocês. Porquê? Porque não gosto de vocês. Não é? Mas sabe que isso é o suficiente para o diabo começar. O pastor não gosta de ti. Estás a ver? Agora tem mais pessoas na igreja que já não gosta de ti, já não precisa de ti. E a pessoa que se calhar não tem o coração purificado como deveria de ser, pronto, por qualquer razão, até pode ser pela experiência de vida, vai aceitando esses pensamentos e vai deixando o diabo fazer ninho. Eu não sei se vocês já uma vez foram ao Alentejo e viram os ninhos das cegonhas. Quem é que já viu? Deve estar farto de ver, não é? Houve uma altura na minha vida que eu ia muitas vezes a Montemoro Novo. Muitas vezes, até demais. Então a gente, ali ao pé de Vendas Novas, víamos muitos dos ninhos, porque depois de Vendas Novas íamos para Foz de Valfigueira, na Estrada Nacional. E naquela estrada víamos muitos ninhos das cegonhas em cima dos postos de eletricidade. E havia uns ninhos que só tinham umas palhitas. Mas havia uns que aquilo era um T8 com suíte, cave e sótão. Isto para dizer que todos os ninhos começam só com umas palhitas. E eles vão apanhando e vão trazendo, e vão apanhando e vão trazendo, e vão formando um ninho. Assim é o diabo na nossa mente. Começa por nos aproveitar um mau momento, um momento difícil, um momento em que o pastor chegou atrasado porque adormeceu, porque também acontece, também é filho de Deus, e entra na igreja e não dá beijinho. Estás a ver? Ele agora já não precisa de ti, já gosta de outros. Já nem está beijinho. Vai uma aposta como ele hoje nem vai olhar para ti enquanto prega. Pois logo por azar é aquele dia em que eu decido olhar mais para a câmara. Ainda bem que se não a rir, porque... Mas vocês percebem? Isto é um exemplo para aliviar a questão. Mas podia dar outros exemplos mais fortes que você iria entender. Uma palavra mais seca. Ou dizer, agora eu não posso falar consigo, temos de falar para a semana. Isso pode magoar alguém. Vocês estão a entender? E o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa tão importante. Versículo 23. Quer ver? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a minha esperança? Jesus Cristo, a esperança da glória. Ponto final. Eu tenho que pôr os meus olhos em quem? Em Jesus. Porque os homens um dia acordam com o pé esquerdo, estão mal dispostos. No outro dia acordam com o pé direito, estão bem dispostos. Há um dia de manhã que vamos a andar, um olho aberto, outro fechado, damos um pontapé no brinquedo da criança. A minha criança tem 4 patas e espalha-me os brinquedos pela casa. E eu fico bem aborrecido quando piso o brinquedo dela e aquilo faz... Imagina às 7 da manhã você pisar um brinquedo e aquilo faz... Ei, meu Deus. Exato. Desliga o despertador. Já estou em pé.
Isto é exemplo. Não é? Que é outro dia em que não há brinquedo nenhum e corre tudo bem. E perceba, nós somos voláteis nesse sentido, porque somos humanos, somos falhos. Mas a graça de Deus e o seu amor nos aperfeiçoam. Mas o amor só funciona quando é aplicado nos outros e dos outros em nós. Então eu tenho que encobrir o pecado dos outros ou o momento menos bom dos outros com o meu amor. E na vez de alguém dizer assim, o pastor hoje não está bem disposto. E a outra pessoa tem duas hipóteses. Ou diz, pois é, ele é sempre assim. Ele anda aí chateado com alguma coisa. Eu estou a ficar farto disto qualquer dia deixa a igreja. Ou dizer assim, não está nada mal disposto. Vais ver como ele daqui um bocado está aí a rir e a dizer piadas e a igreja. Olha, aposto como hoje a reunião vai ser uma bênção. Quando ele vem assim mais coisas, já sei, é o dia em que ele se deixa mais mover por Deus. As escolhas estão nas nossas mãos. Foi o que eu disse ao início hoje, foi ou não foi? Nós temos o poder de escolha. Não temos o poder da acusação, mas temos o poder da escolha. E em Deuteronômio 28, Deus diz assim, morte e vida ponho à tua frente, escolhe. E depois Deus diz assim, escolhe vida, filho, escolhe vida. Olha aqui é um bocadinho melhor. É frutósco, olha, a fruta é melhor, tem menos doce. O que é que me está a entender? Porque fiel é o que prometeu. Se ele é fiel, se ele promete, ele é fiel, ele cumpre. Versículo 24. Quer ver? Consideremos-nos uns aos outros. Ora, aqui está. Consideremos-nos uns aos outros. Oh, irmão, não diga isso. Então o pastor é tão seu amigo. Olha, eu nem sei o que é que o pastor já poderá ter feito por si. Mas não diga essas coisas. Olha, pensando assim, o que é que você já fez pelo pastor? O que é que você já fez por Jesus? O que é que você já fez pela igreja onde você pertence? Pense nisto, querido. Pense nisto. E olha, vamos aqui já para a sala, vamos aqui, a reunião está quase a começar. Hoje vai-se sentar ao meu lugar, ao meu lado. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras, que não salvam, mas que abençoam o coração daqueles que as recebem. Nos estimularmos ao amor, não nos estimularmos à raiva. O pastor hoje chegou, nem bom dia, nem boa tarde, nem beijinho. Foi, não foi? Vinha com aquela cara de coisa que ele faz, aquela cara de mau. Escolhas estão nas nossas mãos. Versículo 25. Versículo-chave. Não deixando a nossa congregação. Eu já tive pessoas que deixaram a igreja porque o som estava muito alto. Já tive pessoas que deixaram a igreja porque não gostavam da reunião de manhã, queriam à tarde, mas podiam vir a qualquer horário. Eu não estou a gozar, estou a falar de coisas reais, factos e verdadeiros. Para que é que eu estou a dizer isto? Para você entender uma coisa. Dar desculpas para sair da igreja, estamos a dar desculpas a nós mesmos e estamos a enganar a nós mesmos. A Deus ninguém engana. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Então não vieste? Não vejo porquê. Vais deixar a igreja? Olha, estás parvo ou quê? Você não fala assim. Ou é melhor por outra, fala. Se você estiver intimidado com a pessoa. Hoje estás bem ou quê? Olha lá, vamos beber um café que pago eu. Vá, e vamos aqui conversar sobre isso. Admoestando-nos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? É chuva seródia. Não. O julgamento final. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, se pecarmos sabendo que estamos a pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade que nos libertou, João 8,32, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Que esta agora é forte. Por isso eu sempre disse e vou continuar a dizer, todos aqui somos livres. Nunca vou prender ninguém. Mas aqui eu posso garantir que aqui há a verdade, nos outros lados eu não posso. Conhecereis a verdade e a verdade vos...
Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? Pai, nesta noite te agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra sempre toca no nosso coração, sempre nos redargue, sempre nos consegue incitar ao pensamento, ao raciocínio e à Tua verdade, a verdade que nos liberta. Como Teu servo, eu te quero pedir nesta noite que Tu possas tocar em cada coração dos que estão aqui e daqueles que estão a ver este vídeo, e que não deixes ninguém indiferente, Senhor. Que possas mexer connosco, ó Deus, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Deus abençoe.